Voltamos com esse assunto tão importante que é sobre família. Resgatar a família, o prazer de ter uma família. Carol, essa geração é muito crítica. E sabe o que eu observo? É uma geração crítica que muitas vezes não quer mudar. Por isso não quer família. Pessoas que criticam muito, não, mas ela tem que mudar, mas ela é interessante que a gente é pastor e a gente escuta cada coisa. Às vezes o casal chega, porque essa mulher não cria os meus filhos direito, porque ela não faz isso, mas os filhos são só dela, né? Assim, ou então critica muito, mas às vezes não vê o lado, não vê o seu lado, porque é lindo quando a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores, não adianta. Não adianta se eu cooperar mais, se eu olhar mais para mim e olhar menos para o outro. Se eu pensar assim, eu quero construir uma família e eu vou cooperar, eu vou me dedicar. O problema eu não vou construir família, porque vai dar tudo errado, porque vai ter problema, porque eu espero que o outro seja a solução, que o outro seja a diferença, que o outro seja melhor. Minha casa é um inferno porque o outro, tudo é o outro, né? É uma geração que tudo é o outro. E quando eu olho para Jesus, até caminhando com seus discípulos, Jesus sempre fez o discípulo voltar e olhar. Olhem para vocês. Até na ceia ele fala, examine-se, pois, a si mesmo. E não examine o outro, examine a si mesmo. Então ele chama para examinar você, né? Interessante que até na hora da ceia as pessoas estão examinando o outro, porque o outro está em pecado. Como é que o outro vai cear se o outro está em pecado? Né? E essa geração que olha com aquela passagem de Lucas, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo. E é uma geração que tem estado com esse olhar. Nada presta, não vai dar certo, não vai ser uma boa esposa, não vai ser um bom esposo. É sempre o olhar ruim. Né? O que está faltando? O que está faltando? Na verdade, está faltando mais amor. Né? Foi o que a gente falou no outro bloco. Assim, está faltando você olhar para você. Né? Porque se você olhar só para o outro, eu vou ver muitos defeitos. Quando eu olho para mim, eu enxergo muitos defeitos também. Então, por que eu estou esperando perfeição do outro se eu sou imperfeita? Então, assim, falta amor no sentido de, não amor no sentido de, eu quero amar o outro. Amor no sentido de compaixão, de empatia. Poxa, sabe, na aula a gente sempre fala que nós erramos por 3 motivos, ou erram conosco por 3 motivos. O primeiro motivo é ignorância. Eu não sei que aquilo vai te ferir e eu falo. Às vezes eu vou fazer uma brincadeira com você, eu não sei que aquilo ia te ferir, eu fiz uma brincadeira boba. Então eu estou na ignorância. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela é bem magra. O sonho, né, gente, ser bem magra. Só que ela foi muito frustrada na infância, recebeu muitos apelidos pejorativos. Então, quando alguém chega para ela e fala assim, ô magrela, aquilo para ela é uma ofensa e machuca muito. Só que a pessoa, se eu chego para ela e falo assim, ô magrela, e eu não sei da história dela, eu errei com ela por ignorância. Eu não sei, por isso eu fiz. Segunda forma de a gente errar é por imaturidade. Eu sei que aquilo pode ferir, mas eu não sei a profundidade daquilo. Então, ela fala assim, não me chama de magrela, não. Aí eu, vai que você é boba, você é magrela mesmo. Então, assim, eu sei que aquilo pode ferir, porque ela já pediu para eu não chamar. Mas eu não sei o porquê. Agora, se ela chega para mim e conta toda a história dela, olha, quando eu era pequena, fez isso, isso e isso, e aquilo me machucou, aquilo distorceu a minha imagem, e conta a história dela. E mesmo assim eu faço. A terceira forma de nós errarmos com as pessoas é por maldade. Então, ignorância é quando eu não sei e faço. Imaturidade é quando eu não sei, quer dizer, eu sei que aquilo pode machucar, mas eu não sei da profundidade. E maldade é quando eu sei da profundidade, eu faço assim mesmo. Então, a gente erra muito por maldade, e se você for parar para pensar por que erram com você, você sempre já vai colocar que é maldade. É maldade, ele é maldoso. Agora, quando você vai colocar, porque assim, a gente espera do outro misericórdia, mas a gente quer dar para o outro justiça. Se eu chego atrasado num evento, me perdoa, aí você dá toda uma desculpa e você espera misericórdia. Agora, se você chega atrasado no meu evento, eu já chego com 5 pedras nas mãos, eu quero justiça. Tá errado. Então, a gente tem que esperar mais do outro e dar mais para o outro misericórdia.
A gente não tem misericórdia com o outro. A gente sempre acha que ele está errando por maldade. Mas começa a se fazer perguntas. Será que ele realmente sabe que aquilo ia te machucar e a profundidade? Às vezes seu marido está te ferindo e você fala assim, poxa, não é possível que ele sabe que isso... Não, não sabe. Como diz meu marido, o óbvio precisa ser dito. E o óbvio também precisa ser perguntado. Porque às vezes você fala assim, eu tenho certeza que ele está errando de maldade. Ele não sabe por que você está ferindo dessa forma. Se você chegar para ele e falar assim, ô meu amor, não fala assim mais comigo. Uma vez aconteceu isso comigo com meu marido. Tipo assim, na cultura dele, ele é carioca, eu sou mineiro. Então já tem aquele choque cultural. Então na cultura dele, na família dele, eles tinham um tipo de brincadeira entre eles que pra mim era pejorativo. Mas pra eles não, era brincadeira e não é maldade. E aí um dia ele foi brincar assim comigo. Eu falei assim, olha, não... Se eu chegasse e falasse assim, que absurdo, na minha cultura, na minha ótica, na minha cabeça, aquilo era absurdo. Mas na cabeça dele, não, ele foi ensinado diferente. Então, o que eu tive que chegar a fazer? Eu falei assim, amor, olha, aqui pra mim, isso é pejorativo, isso é maldade, isso é ruim, Eu expliquei pra ele. Ele não fez mais. Se ele fizesse de novo, já seria maldade. Mas o que a gente espera? Ele fez uma vez... Você não falou nada, você não falou que você não gostou, você não explicou, você não... Nada. E você já... Que absurdo! E não sei o quê. E você já explodiu. Mas peraí, desculpa, eu não sabia que isso era ruim para você. Mas é óbvio que é ruim. Olha o que você está me chamando. Não, é ruim. É óbvio para você, para sua cultura, para sua cabeça, para sua limitação. Mas não é óbvio para mim. Então a gente precisa aprender a ter empatia pelo outro e ter mais diálogo. Olha, pastora, eu não sei se você está acostumada com isso, mas não fala assim comigo mais não. Sabe, por causa disso. Ah, mas a pastora vai achar que é frescura. Ah, mas a pastora vai achar isso. Problema que ela vai achar. Eu vou falar para ela que eu não gostei, porque se ela fizer de novo, eu já sei que é na maldade. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa expor, a gente precisa se abrir, lógico, de uma forma correta. Que absurdo, pastor, e não sei o que, não é soltando os cachorros. Ô, pastor, deixa eu te falar, talvez você errou porque você não sabia, mas pra mim isso é assim, assim, assim. E eu recebi dessa forma. Foi isso mesmo que você quis dizer? Não, tem gente que deixa de conversar com o outro, fica anos sem conversar, simplesmente porque ficou ofendido, e aí quando você vai perguntar a outra pessoa... Por que fulano deixou de falar com você? Você acredita que eu não sei? Eu não sei se eu fiz alguma coisa para ela. Aí o outro está falando, que absurdo, é claro que sabe. É claro não, o óbvio precisa ser dito. Então, tenha mais empatia, pergunte, por que você está sem falar comigo? Por que você está emburrado? Eu te fiz alguma coisa? Ah, sim, você fez isso. Olha, você me perdoa, eu não sabia que isso ia te ferir. Eu errei na ignorância, ou errei na maturidade. Agora, se você errou na maldade, reconheça também. Olha, eu sabia, eu fiz só para te ferir, então me perdoa porque eu fui infantil. Não tem problema nenhum você reconhecer. Reconhecer os erros é característica do maduro. O imaturo não reconhece, mas o maduro reconhece. Então a gente precisa amadurecer e a gente precisa ter mais empatia pelo outro. Né? E assim, Carol, você falou algo sobre se comunicar. É uma coisa que essa geração não sabe. Porque eu não me comunico, é mais fácil. Ah, eu estou chateada com alguma coisa que falaram, eu saio da igreja. Né? Eu saio do relacionamento, eu termino. Eu não falo que foi uma coisa que ele falou. Eu descarto, né? Eu descarto. Então, assim, e as pessoas andam perdidas porque as pessoas não se comunicam mais. Não fala. E eu sempre digo, quando você não fala, você não aprende e você não ensina o outro. Você não dá oportunidade para o outro crescer. Porque quando você fala, ah, mas eu vou falar e a pessoa, ela não vai querer ouvir. Talvez ali, no momento, ela não expresse que ela está ouvindo, mas em algum momento ela vai pensar. E outra, você falou também por você. Isso você colocou para fora. Lógico que tem que ter a forma de falar. A forma de falar. Mas você não pode deixar de falar. Porque, assim, fica aquele vaso cheio de problema emocional. Por isso que essa geração está doente, porque não fala. E tem somatizações. Você pode ver que a ciência já comprovou que algumas doenças terminais, como câncer e outras doenças, são somatização na alma, nos sentimentos. Então, tipo assim, eu não falei que você me feriu, aí eu guardei. Aí aquilo gera uma mágoa, um rancor e tal. Aí daqui a pouco você faz de novo, eu guardei. Ao invés de resolver, olha, eu quero te falar aqui que eu não gostei do que você fez comigo. Lógico que é o jeito de falar, mas se a pessoa não tem maturidade para ouvir, você fala assim, olha, eu só estou te falando porque eu não quero perder sua amizade. Então, assim, eu estou te falando para a gente ficar bem. Na hora, a pessoa pode até levantar um muro e falar, ai, que não sei o que, não. Mas depois ela vai parar para pensar. E, no mínimo, ela vai falar, cara, não posso fazer isso de novo, porque senão vai machucar essa pessoa. Ah, mas ela não quis ouvir e tal. Aí é o problema dela, mas a sua parte você fez
que foi expor o que você estava sentindo. E isso é tão mais saudável quando você faz isso, principalmente na família, com a sua mãe, com seu filho, com o seu marido, com seu pai. Volto a falar, tudo tem uma forma de falar. Você não vai vomitar e jogar e acusar, apontar. Mas você precisa expor, você precisa falar. Porque assim você vai ser curado e você vai ajudar a curar o outro. Interessante que Lucas 21 vai falar assim, ó, persevere em guardar a sua alma. Na versão NVI fala assim, persevere em obter vida. Né? Então, assim, quando você expõe algo, porque se está doendo, está guardando lá para quê? Né? Então, quando você fala, você tá guardando, você está obtendo vida. Né? A gente se preocupa muito, e o que o outro vai pensar? Se você está falando com sabedoria, com maturidade, guarde a sua alma. Você se esvaziou. A outra parte, deixa que o Espírito Santo vai tomar de conta. Mas essa geração está assim, acha que está se guardando, mas não está se guardando, porque não está falando, está ficando ferido. Aí vai falar para o outro que gera fofoca. E aí o ferido fere. Se Exatamente. Você não fala, você está se ferindo. E o ferido fere. Quando você vai falar com a pessoa da outra vez, você já vai falar com mais rispidez. Com mais... Você vai levantar um muro. O ferido fere, o curado cura. Então, se eu falei e eu me curei, a próxima vez que eu vou falar... Lógico que você vai falar com jeito, mas você vai trazer cura. Você vai falar assim, olha... Aí, vamos supor que eu falei algo e falei assim, ó, pastora, eu não gostei do jeito que você falou. Aí, daqui a pouco, a pastora vem e fala assim, nossa, você não sabe como que fulano falou comigo. Eu falo, você lembra que quando eu não gostei, eu falei com você? Por que você não faz isso? Porque o curado cura. Ele traz cura. Por que você não faz isso com ele também? Chega com jeito, pede sabedoria ao Senhor, expõe aquilo, fala com ele, conversa com ele. Aí ela vai falar, nossa, é verdade, eu até pude ficar com raiva da Carol na hora, mas depois eu entendi que foi a melhor coisa e a gente resolveu o nosso relacionamento, então eu vou fazer isso com o outro. Agora, se eu não falo, não vou falar para não machucar ela. Na verdade, você está machucando, porque você não está fazendo ela crescer. Você tem que falar com jeito. Mas se ela fez algo ruim, você precisa falar. Não vou falar porque ela vai achar ruim. E aí a gente tem medo de ser rejeitado e não fala para a gente não ser rejeitado. Só que você está se machucando e você está ferindo ela também, porque você não está fazendo ela crescer. Então eu vou falar com jeitinho. Se ela não quiser ouvir, ok, mas a minha parte eu fiz. Lógico, com jeito. Sempre eu vou repetir isso, porque tem gente que... eu sou sincero mesmo. Não, você é sem educação. Porque tem gente que não tem educação. Eu falo o que vem na minha telha, eu falo o que eu quiser, eu só é sincero. Não, você é sem educação. Porque você pode falar de tudo, só que tem um jeito de falar, né? Então, assim, você está impedindo o outro de crescer. O curado cura, mas o ferido fere. Você vai ferir um monte de gente. E o ferido vai ferindo um monte de gente que às vezes não tem nada a ver com... Mas por que está me tratando assim? Porque um dia eu fui ferido. E por que não resolve o dia que foi ferido? Né? Exatamente. Aí vai passando, vai passando. Meu Deus, que assunto longo. Né? Espero que você esteja gostando. Eu vou pedir aqui já agradecer a Carol. Carol, muito obrigada. Se você quiser deixar uma consideração final sobre família, fica à vontade. Eu quero deixar uma dica, né? Gentileza gera gentileza. Quando eu ganhei a Maria, eu recebi no hospital de uma amiga minha que estava em outro estado, uma conhecida minha que estava em outro estado, um mimo, um doce. Eu fiquei tão impactada com aquele gesto simples, que quando a minha irmã ganhou o neném, eu fiz a mesma coisa com ela. Eu falei, eu preciso levar alguma coisa para ela se sentir amada. E aí eu vi que ela também fez isso com outra amiga, quando ganhou o neném. Então, gentileza gera gentileza. Então, seja gentil com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Mas ele não é comigo. Não espere. Seja você. Não espere do outro. Seja gentil. Porque um dia isso vai voltar com você, nem que seja de outra pessoa. Eu recebi uma gentileza de alguém e dei para outra pessoa. E que ela deu para outra pessoa. Mas isso foi passando adiante. Mas a amargura também gera amargura. Se eu venho aqui e vou ferir o outro, ele também vai ferir o outro, que vai ferir o outro que não tem nada a ver, que vai ferir o outro que não tem nada a ver. Então, é muito melhor você seja gentil. Você ser gentil. Então, transborde gentileza, porque vai gerar gentileza em outras pessoas. Guarde isso no seu coração. Já, já, nós temos uma palavra dos céus para a sua vida. Mas antes, eu quero te pedir, siga as redes sociais. Se você ainda não conhece, vem conhecer o Seminário Teológico Carisma. Nós estamos no tempo do Test Drive e ficaremos até o dia 18 de fevereiro. Você tem essa oportunidade para conhecer o seminário de uma maneira gratuita e vir estudar junto com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Venha também nos visitar como igreja. Nós estamos aqui para servir você. O nosso
nosso telefone da igreja fica aqui embaixo, as redes sociais também. Você pode estar nos chamando de alguma maneira, nós estamos aqui para responder aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe e a gente volta já. Olá, eu estou entrando mais uma vez aí na sua casa para trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 54. Isaías 54, versículos 2 em diante. Isaías 54, 2 diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Esse texto fala de fincar as estacas e alargar as tendas, porque tem algo novo chegando, né? E eu quero falar para vocês como que nós podemos expandir a nossa fé. Hebreus capítulo 11 vai falar que a fé é versículo 1, né? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza, as convicções, mas parece contraditório, Carol. Como que é um fato se eu não estou vendo? Quando Deus te diz algo, isso já é um fato, e é só uma questão de tempo e vai acontecer. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Mas nós vimos em várias histórias da Bíblia, Jesus falando, homem de pequena fé, mulher, grande é a sua fé. Então nós vimos que a fé pode crescer ou diminuir. A todos nós foi dada uma medida de fé, e nós podemos esticar a nossa fé, nós podemos crescer a nossa fé. A fé é como um músculo. Quando você começa na academia e você está sedentário, você consegue levantar a perna só um pouquinho. Agora, quanto mais exercício você fizer, quanto mais movimentos você fizer, você consegue esticar a perna de um tanto. Quem passou a vida inteira, por exemplo, sendo bailarina, consegue fazer a abertura mesmo sendo adulto. Eu tenho uma bebezinha e ela consegue colocar o pé na boca. Por quê? Porque ela tem uma elasticidade muito grande. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais sedentário e a gente tem mais dificuldade disso. Agora, se eu começar a fazer todos os dias exercício para poder esticar a perna, vai chegar um momento que eu vou conseguir fazer a abertura. A fé da mesma forma, a fé é como um músculo. Nós precisamos esticar para que cada vez mais possamos viver coisas ainda maiores em Deus. E Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível, não é difícil, é impossível agradar a Deus. Então hoje eu quero falar rapidamente 3 formas de você expandir a sua fé, de você esticar a sua fé, firmar as suas estacas e esticar a sua fé para viver propósitos ainda maiores. Primeira forma de você esticar a sua fé é com um sonho. Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Um sonho de casar, um sonho de ter filhos, um sonho de viajar, um sonho de ter uma empresa, um sonho de ter uma prosperidade. Qual que é o seu sonho? Quando nós temos um sonho, nós esticamos a nossa fé. Eu tinha um sonho de casar e eu não tinha condições financeiras de casar. Eu falei, Deus, eu tenho um sonho, mas eu não tenho condições. E eu lembro que uma vez, a gente tinha um culto na Matriz, e a gente tinha vigílias, que dava muitas pessoas, 1.500 pessoas na vigília, porque as vigílias eram temáticas. E um dia eu fiz uma vigília que era no formato de um casamento. E aí eu falei assim, como que eu vou conseguir? Eu não tinha recurso, como que eu vou conseguir comprar, alugar e ter as coisas para um casamento? Eu queria um vestido de noiva, eu queria um tapete vermelho no meio da igreja. E aí eu fui orar, porque o recurso que você tem é o recurso mais poderoso, a oração. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E Deus falou comigo assim, quando você se preocupa em sonhar os meus sonhos, eu levanto pessoas para sonhar junto com você. E aí eu comecei a compartilhar com as pessoas aquele meu sonho de fazer aquela vigília daquele jeito. E Deus começou. Uma menina tinha um vestido de casamento, ela falou, eu vou emprestar o meu vestido para fazer
a vigília. Aí a outra falou assim, eu tenho tapete vermelho, eu vou emprestar o tapete. A outra falou, eu vou dar toda a decoração. A outra, eu vou dar a maquiagem. E tudo aconteceu e a vigília foi um espetáculo, como se fosse um casamento de verdade. Sem gastar nenhum centavo. Porque quando você se preocupa em sonhar os sonhos de Deus, quando o seu coração está alinhado em sonhar os sonhos de Deus, Deus investe nisso. Ele levanta pessoas para sonhar junto com você. Não foi diferente do meu casamento. Nós falamos sobre família. Meu maior sonho era constituir família. Eu falei, Deus, eu não tenho recursos, mas eu tenho o Senhor e eu tenho a minha fé. E eu tinha um sonho. E eu estiquei a minha fé, porque eu tinha um sonho. E aí Deus começou a levantar pessoas. Uma pessoa me deu um vestido, outra pessoa me deu isso, me deu a maquiagem, me deu aquilo outro. Quando eu fui ver, eu tive o casamento dos sonhos. Se você entrar aí nas minhas redes sociais, você vai ver que eu tive 3 casamentos com a mesma pessoa. Um no civil, um na igreja para todo mundo participar e um no sítio exatamente do jeito que eu quis. E eu não tinha recursos, mas Deus levantou pessoas para sonhar junto comigo. E Deus foi começando a me abençoar. Deus começou a levantar pessoas. Deus começou para pagar a viagem da lua de mel, pagar as flores, pagar não sei o quê, pagar o buffet. E eram valores altos. Eu falava, Deus, como assim? Mas eu tinha um sonho. Eu não tinha recurso, mas eu estiquei a minha fé como sonho. Qual é o sonho de vocês como família? Qual é o sonho de você como indivíduo? Estica a sua fé. E Deus vai fazer coisas grandes. Segunda forma de você esticar a sua fé, com uma necessidade. Às vezes você tem uma necessidade, você fala, poxa Deus, está faltando algo aqui em casa. Eu tenho uma necessidade. Eu vou te dar um exemplo. A viúva, quando você lê em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, tinha uma mulher que era viúva, o seu marido tinha morrido, e ela tinha os seus filhos, só que seu marido tinha deixado dívidas. E naquela época, quando o marido deixava dívida e ele morria, não era perdoado como às vezes, em alguns casos, é hoje. Naquela época, os filhos seriam dados como escravos para que a dívida fosse paga. E ela não queria isso, ela já tinha perdido o marido, como que ela podia perder os filhos também? Ela tinha uma necessidade. E ela chegou para o profeta e falou, profeta, Eliseu, o que eu faço? E aí o Eliseu perguntou para ela, o que você tem? E ela olhou porque ela tinha, ela achou tão pouco. Eu só tenho uma botija de azeite. Querido, deixa eu te ensinar uma matemática. Quanto que é 10 vezes 1? 10. Quanto que é 100 vezes 1? 100. Quanto que é 1000 vezes 1? 1000. Quanto que é 1 milhão vezes 1? 1 milhão. Carol, que ridículo, por que você está falando isso? Vou te fazer uma nova pergunta. Quanto que é 10 vezes 0? 0. Quanto que é 100 vezes 0? 0. Quanto que é 1 milhão vezes 0? Continua sendo 0. Entenda que você pode ter apenas uma coisinha que para você parece significante. Mas o fator multiplicador não é seu. O fator multiplicador é de Deus. Se você tiver algo tão pequeno, 1 vezes 10 do lado de Deus, você vai ter 10. Mas eu só tenho isso, vezes 1000 do lado de Deus, você vai ter 1000. Mas eu só tenho isso, vezes 1 milhão do lado de Deus, você vai ter 1 milhão. O que você tem nas suas mãos? Às vezes você acha que é algo tão insignificante como uma botija de azeite e foi o suficiente para Deus multiplicar. Porque ela pegou a botija, ela pegou as vasilhas vazias e o azeite começou a multiplicar. Ela esticou a fé dela porque ela tinha uma necessidade. E aquele azeite multiplicou tanto, porque quem multiplica é o Senhor. O milagre vem sempre da parte de Deus. Você não faz milagres. Mas Deus sempre vai fazer o milagre a partir daquilo que você oferece. Deus, eu não tenho nada, eu só tenho um sorriso. É suficiente, eu vou te multiplicar o seu sorriso. O que você tem oferecido para Deus? Você quer que Deus faça o milagre sem dar nada para Ele. Deus, querido, já te deu o maior dele, o melhor dele, que foi Jesus. Agora você precisa dar um passo, você precisa oferecer algo para Ele. E mesmo que seja uma fé tão pequena como um grão de mostarda, o fator multiplicador vai vir dele. Então você estica a sua fé com uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Você tem uma necessidade? Ok. Mas o que você vai oferecer para Deus, para que Deus possa multiplicar, para que a sua necessidade seja suprida? Aquela mulher tinha uma botija de azeite. E o que você tem? Aquela pequena botija de azeite, que para ela era insignificante, foi o sustento dela, da família dela, pagou a dívida e ela viveu muitos anos com aquilo. Então, você estica a sua fé com uma necessidade. E por último, mas eu acho uma das coisas mais importantes, você estica a sua fé com
sementes. Você quer esticar sua fé? Você quer viver muitas coisas? Estica sua fé semeando. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltam com seus feixes cheios. Sementes, querido, não é só semente financeira, também. Você quer colher dinheiro, você tem que semear dinheiro, porque a Bíblia fala que tudo que você semear, certamente colherá. Ah, eu quero colher prosperidade financeira. Você não semeia finanças, você não semeia na vida de alguém que está precisando, você não semeia na igreja, você não semeia abençoando alguém, provendo alguém, pagando um lanche de alguém. Mas sementes não são só dinheiro. Eu quero receber alegria, então eu preciso semear alegria. Eu quero receber carinho, então eu preciso semear carinho. Eu quero receber sorrisos, então eu preciso semear sorrisos. Querido, você estica a sua fé com sementes. Semeie. Carol, mas eu não estou vendo a colheita. Semente você não vê. A semente você planta, ela aparentemente morre, ela vai para debaixo da terra e só depois de um tempo você tem a colheita. Então, às vezes você fala, poxa, mas eu não estou vendo nada. Não deixe de semear. Hoje você está colhendo aquilo que você semeou ontem. Eu lembro que no meu casamento, quando eu comecei a colher tantas coisas, eu falei, Deus, mas eu não mereço. Deus falou, não é por merecimento. Mas olha para trás o tanto de casamento que você já semeou. Às vezes eu já tinha semeado financeiro mesmo. Às vezes eu semeei servindo. Eu quero servir aqui bandejas. Às vezes eu semeei, sabe o quê? Pagando, olha, eu vou pagar o fotógrafo do seu casamento. Você semeia, e eu recebi muito mais no meu casamento. E entenda que hoje o que você está colhendo são sementes que você lançou ao chão. Aquele que com lágrimas semeia, as suas lágrimas são sementes. As suas orações são as sementes mais poderosas que você tem. Semeie, não deixe de semear. Não passe um dia sem lançar uma semente no solo. Seja financeira, seja um sorriso, seja uma gentileza. Não passe um dia da sua vida sem lançar uma semente no solo. Essa semente vai morrer, mas um dia você vai ter uma colheita farta. Porque se a semente você comer, acabou por ali. Mas se você pegar essa semente e semear em solo fértil, você vai ter uma árvore com muitos frutos. E talvez você vai ter até uma floresta inteira. Então, semente não é para ser comida. Semente é para ser semeada. Fala com Deus. Deus, o que eu posso semear hoje? Às vezes você vai semear finanças, você vai abençoar o curso de alguém, você vai abençoar o casamento de alguém, você vai abençoar o lanche de alguém, você vai abençoar na igreja. Ah, eu quero dar o dízimo, eu quero dar a oferta, eu quero abençoar um missionário, eu quero comprar uma roupa, eu quero semear em alguém. Mas às vezes você vai semear suas orações, sua lágrima. Às vezes você vai semear fazendo uma comida e chamando alguém para comer na sua casa. Talvez para você é comum. Nossa, eu estou fazendo uma comida que eu faço todos os dias, rotineiramente. Mas para a pessoa é resposta de oração, porque ela não tinha o que comer. Semeie. As suas sementes são vida. As suas sementes, na verdade, sabe o que elas são? Elas são cápsulas. Que quando você lança na terra, ela produz cura, ela produz vida, ela produz transbordo. Semeie. Você estica a sua fé com um sonho. Você estica a sua fé com uma necessidade. E você estica a sua fé com uma semente ou com várias sementes. A mulher que quebrou o vaso de alabastro para lavar os pés de Jesus, a Bíblia deixa claro que aquilo lá, aquele preço, era o trabalho de 1 ano. As pessoas começaram a zombar. Nossa, mas ela quebrou o trabalho de 1 ano simplesmente para lavar os pés de Jesus? E começaram a criticar ela. Querido, não deixe de semear porque as pessoas estão criticando a sua semente. Às vezes você olha para o lado e você fala, nossa, mas a pessoa tem uma semente tão grande, a minha é tão insignificante. Não é. A Bíblia fala que se a sua fé for como um grão de mostarda, a sua semente pode ser pequena aos seus olhos. Mas se você lançar em terra fértil, ela vai produzir uma colheita gigantesca. Não deixe de semear por causa de críticas. Não deixe de semear por causa do que as pessoas vão pensar. Não deixe de semear por causa de comparações. Semeie. Estique a sua fé com sementes. Deus, eu não tenho para pagar o valor total, mas eu tenho R$10 e eu vou abençoar fulano com R$10. Eu tenho R$10, eu vou comprar vou investir em tal coisa. Eu tenho o meu sorriso, eu vou semear o meu sorriso. Eu tenho o meu abraço, eu vou semear o meu abraço. Não deixe de semear na sua casa. Alegria, momentos à mesa, como nós já falamos aqui. Palavras de afirmação, semeie elogios. Nossa, mas a pessoa só me critica. Rebata com elogios, porque uma hora ela vai se tocar e ela vai se quebrar. Ah, mas só me dão
coisas ruins, semeie. Não deixe de fazer o mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe de fazer o bem, mas vence o mal com o bem. É o que a Bíblia diz. Vença o mal. Ah, mas alguém me persegue no trabalho. Sabe o que você vai fazer amanhã? Chega lá com um bilhetinho, põe um bombonzinho. Deus abençoe o seu dia. Semeie. Tudo que você semear, certamente colherá. Só tome cuidado com as sementes ruins, porque tem sementes que são podres. Se você semear amargura, você vai colher amargura. Se você semear confusão, você vai colher confusão. Se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Então, escolha bem as suas sementes. Estique a sua fé com o seu sonho. Estique a sua fé com uma necessidade. Mas estique a sua fé ainda mais com as sementes que você tem. O que você tem? É suficiente. É suficiente. Semeie na vida das pessoas. Semeie em terra fértil. Porque você vai ter uma colheita abundante. Semeie na sua família, que a sua família é a maior terra fértil que você tem. Comece a semear dentro de casa, para depois semear nos outros. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de tarde incrível. E a partir de agora, comece a pensar, em quem eu vou semear? Quais vão ser as minhas sementes? Todos os dias. Não passe um dia sem lançar uma semente no solo. E assim você vai ter uma colheita fantástica. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.